E aí, galerinha do meu coração, tranquilo? Bora para mais uma aulinha aqui de MongoDB. Agora eu vou começar a explicar um pouco sobre a diferença entre um SQL, o que a gente está mais acostumado. Pelo menos eu digo a gente, tá? Eu digo pelo menos as pessoas com as quais eu convivi, as pessoas com as quais eu estudei. Se porventura você tem alguma outra ambientação, você já trabalha nisso, então você não se inclui no que eu estou falando. Mas eu vou falar entre a diferença entre a base de dados relacional, que é o que a gente mais trabalha, ou pelo menos aqui eu trabalhei, e com o MongoDB, que é um pouco diferente, né? Então vamos lá. Quando nós estamos tratando de MongoDB, não vou entrar em detalhes da história, não vou entrar em outras coisinhas, isso daí vocês conseguem pegar facilmente da internet. A gente está tratando aqui de um NoSQL, né? Not only, ou algumas outras interpretações, não só SQL, algumas outras interpretações. Existem bancos de dados em grafos, existem bancos de dados como, por exemplo, esses que são selecionados em documentos, coleções, e assim sucessivamente. Ok, eu vou entrar só no MongoDB. No SQL também existem vários outros tipos de bancos de dados. Muitos deles eu também nem conheço e não consigo nem mesmo explicar sobre. Vou falar sobre o NoSQL aqui, sobre o MongoDB, desculpa. Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um MySQL, um Microsoft, né, o SQL, que é o que eu já fiz alguns vídeos inclusive, e todos esses que são os relacionais, eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, um exemplo bem simplesinho. Eu tenho aqui as vendas, ok? Eu tenho a tabelinha de vendas, com o número da venda e assim sucessivamente. Eu tenho aqui a tabela de produtos, tem a tabela de produtos aqui. E para poder relacionar quais são a quantidade de produtos que eu vendi com a determinada venda, eu tenho aqui a tabela de vendas, né, vendas produtos. Ok? Vou só simplificar aqui e assim sucessivamente. Eu tenho a ligação em cada um, N com N, N com 1 com N, blá blá blá, e assim sucessivamente. Ok? Eu tenho esse tipo de ligação na minha base de dados. Aqui, quando a gente está tratando disso, a gente está tratando de uma normatização, desculpa. Então, cada vez eu vou separando mais os meus dados, as minhas informações, para que eu possa ter uma consistência melhor de dados. Eu faço update em um, eu mexo em outro, e assim por diante. Já no MongoDB, não. Já no MongoDB é um pouquinho diferente. Não que você não consiga ter esse tipo de estruturação, né? Esse tipo de integrar. Esqueci dessa integridade de dados, mas o funcionamento do MongoDB é bem diferente. Tudo bem, ele tem as bases de dados, os databases dele. Só que ele funciona um pouquinho diferente. Enquanto aqui a gente está tratando sobre tabelas, vou até pintar vermelho aqui. Tabelas. Letra bem bonitinha que está aqui. A gente está tratando de tabelas. A gente não trata aqui de tabelas, a gente trata aqui de coleções. Só que coleções de quê? Coleções de documentos. Documentos. Como assim documentos? Enquanto aqui eu trabalho sobre linhas e colunas, então vamos dizer aqui na tabela de vendas, eu teria, sei lá, um ID da venda, ok, o código da venda, CD, venda, tanto faz. Aí eu tenho, sei lá, a data da venda, eu tenho todas as outras chaves, quem vendeu, quando vendeu, e assim sucessivamente. Aqui eu teria um documento, em cima desse documento, é lógico que teria uma estrutura já pré-definida, né? Isso eu vou entrar um pouco mais para frente quando a gente começar a ver as características do MongoDB. E aqui eu vou ter o underline ID, que ele gera automaticamente, que é um puta do númerozão. Mais para frente eu posso colocar, sei lá, um próprio código que eu mesmo defino, ok? Uma chave que eu mesmo defino para essa coleção aqui, neste caso a coleção é como se fosse a tabela deles. Então a gente está tratando a coleção dos documentos. O documento é o registro, vamos considerar assim o registro que eu estou trabalhando. Aí eu tenho aqui o código dele, que vai ser um número,
Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, produtos. E aqui dentro eu crio outros documentos, outros objetos, quando eu vou fazer uma revisão de JSON mais para frente. E aqui eu coloco, sei lá, o código do produto, que é tal coisa. Aí eu boto uma vírgula aqui, aí eu coloco, sei lá, o nome do produto. Se eu quiser, não é necessário, porque afinal aqui eu já tenho o código. Tá? Vou fazer aqui também, logo depois disso, aí eu coloco aqui o preço. Preço, bem correta a escrita. Eu coloco o preço, sei lá, em reais, em doletas, tanto faz qual que vai ser. E assim, aí eu fecho, depois eu abro outro. Veja que a estrutura que a gente está trabalhando aqui é aquilo tudo que o nosso professor de banco de dados reclama. A gente tem que normalizar, não lembro, acho que é normalizar. Tá, peraí, pausar. Sim, é normalizar mesmo, estava confundindo as palavras. A gente meio que desnormaliza a nossa base de dados, mas é algo assim porco? Não. O jeito que o MongoDB ele é feito para nós trabalharmos é um pouco diferente. Por que que vamos dizer assim, nossa, ele é porco desse jeito? Não é uma questão de porco, ele é diferente. Diferente em que sentido? Por exemplo, num banco de dados SQL, nós temos que trabalhar, eu não vou usar muitas terminologias aqui, mas só que a gente tem que ter uma definição bem feita sobre a estrutura dos dados que a gente vai trabalhar. Então eu tenho que saber qual é o código, qual que é onde que a pessoa nasceu, todas essas coisas que para quem já montou uma basezinha de dados sabe como é. Caso vocês não saibam, tem minhas aulas de SQL aí, ou no próprio YouTube tem um monte. Já aqui não, no MongoDB, chama de esquemaless. Se eu estava só verificando, esquemaless é tudo junto, tá? Esquemaless. O que quer dizer esquemaless? Esquemaless é que, putz, eu quero colocar um atributo aí no meio, porque, sei lá, o cara quis comprar e ele colocou uma coisa diferente, uma promoção. Pum, eu insiro. Nossa, simples assim? É, simples assim. Beleza? Simples assim não, né? Existem algumas regras ao qual você tem que seguir e as regras ao qual você tem que obedecer para o MongoDB poder te transformar, poder analisar esses dados desse jeito. E você tendo uma noção que o MongoDB funciona assim, você vai poder dimensionar a sua aplicação a isso, sabendo quais são os benefícios e quais são os, vamos dizer assim, malefícios de você usar o MongoDB. Ok? Vou parar por aqui por enquanto, na próxima aula eu continuo dando mais exemplos, porque eu não gosto de vídeo muito longo. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Tá em dúvida de como está funcionando o curso, volta para o primeiro vídeo. Ok? E é isso aí. Beijos e até mais.